Viagem na eletricidade. Ohm faz a lei. Nós abordamos hoje o degrau superior de nossos altos estudos elétricos. Então, resumamos as coisas para aqueles que não estavam aqui. Assim que, sobre uma fonte de tensão U, medida em volts, ligamos uma resistência R, medida em ohms. Passa uma corrente I. Ei, passa uma corrente I, eu disse. Uma corrente I medida em amperes. Ok, está certo. Sabemos bem que os elétrons vão do menos ao mais, mas o senhor que havia descoberto a eletricidade não conhecia ainda os elétrons. Eles tinham decidido que a eletricidade ia do mais ao menos e tinham baseado toda a fórmula em cima disso. Como nós guardamos a fórmula deles, nós guardamos também o sentido convencional da corrente que eles tinham escolhido. A corrente é a mesma em todo ponto do circuito. Do contrário, isso não seria um circuito. Mas essas três grandezas são excessivamente ligadas. Por exemplo, R é um fixo. Se U aumenta, I aumenta. Se U é fixo, quando R aumenta, nesse caso, I diminui. De forma que, em todo o circuito elementar, assim que um comete qualquer variação, calculamos facilmente a terceira. Isso graças a um pequeno jogo de construção, simplesmente, que nos permite encontrar todas as fórmulas que precisamos. Mas isso é o beabá. Agora uma pequena colocação. Eu tenho um aparelho a transistor que funciona a 6 volts, mas o Sr. Volta tem somente pilhas de 1,5 volts para nos propor. Mas eu sei bem que empilhando 4 pilhas no sentido correto, eu terei meus 6 volts e minhas músicas. Eu fiz o que chamamos uma ligação série. As tensões dos geradores se juntam. Se eu colocasse minhas pilhas dessa forma, nesse caso, as tensões não se juntariam. Isso é o que chamamos de ligação em paralelo ou em derivação. Série ou paralelo são os dois modos de ligar geradores em um circuito. Quanto à resistência, é exatamente igual. Há dois modos de ligá-las, em série ou paralelo. Em série, elas se juntam. Em paralelo, bem, nesse caso veremos. Duas resistências de 6 ohms, por exemplo, colocadas em séries em um circuito, dá um total de 12 ohms. E ainda sob 6 volts, passará uma corrente de meio ampere ou 500 miliamperes, se você preferir. Não vale a pena acordar o Sr. Ampere para saber disso. Por outro lado, se o Sr. Volta vier medir a tensão em nosso circuito, ele encontrará 6 volts daqui até aqui, é evidente. Mas daqui até aqui, ele encontrará somente 3 volts. E os 3 que sobram, ele encontrará daqui até aqui. Moral da história: duas resistências iguais em série dividem a tensão por 2. Isso porque nosso truque continua valendo entre os dois pontos quaisquer de qualquer circuito. E as tensões nos terminais, como as chamamos, das duas resistências iguais, percorridas pela mesma corrente, são, evidentemente, iguais. E agora os paralelos? Se nossa resistência de 6 ohms em 6 volts deixa passar uma corrente de 1 ampere, é possível supor que duas resistências de 6 ohms em paralelo deixarão passar uma corrente de 2 amperes por elas duas. Dessa vez o Sr. Ampere pode vir nos confirmar. Em série, duas resistências iguais compartilham a tensão. Em paralelo, elas compartilham a corrente. E como nosso truque ainda continua válido, podemos calcular que as duas têm a mesma função, que é uma só resistência de 3 ohms. Assim, quando duas resistências iguais são colocadas em série, elas fazem uma resistência total de 2 vezes maior. Colocadas em paralelo, elas fazem uma resistência equivalente de 2 vezes menor.
E quando elas não são iguais, o que vocês farão em sua opinião? Você talvez encontre a resposta daqui até a próxima aula.